Agora, olha só. Ela nunca pensa pouco. Mudou a frase de novo, né? Ela nunca pensa, ou seja, ela é uma... pra mim tudo bem. Sim? Não, ela não pensa pouco. Ou seja, ela é super crítica, ela está sempre analisando as coisas. Então, vocês estão vendo que esse pouco modificou o verbo pensa, sim? E se olha que legal agora. Não, ela não pensa muito pouco. Se ela não pensa muito pouco, significa que ela pensa o quê? Muito, demais. Então, esse muito modificou o pensa ou o pouco? É que ela pensa muito ou ela pensa muito pouco? Muito pouco. Esse muito modifica o pouco, que era um advérbio, um outro advérbio. Ou seja, um advérbio também modifica um advérbio. Um advérbio modifica um verbo. Entenderam? Ou agora deu um nó? Três advérbios com verbo só? Não. Boa. Olha só, como é que é o teu nome mesmo? Lauro? Olha a pergunta do Lauro. Olha que tri. Tá, mas então são 3 advérbios para um verbo? Não, são 2. Porque um outro advérbio está trabalhando para outro advérbio. Isso, é o pouco e o nunca. Eles trabalham para esse verbo, mas esse muito trabalha para o pouco. Porque ela não pensa muito, é muito pouco. Porque nem as pessoas às vezes me perguntam assim, ó, tá, mas existe muito pouco? Pois é. Não, existe. Porque não é assim, ó, o que não existe é pensar muito e pensar pouco. Não, aí tu tem oposição. O que existe é pensar muito pouco. Porque esse muito não é do pensa, é do pouco. Então o que ela pensa é pouco. O muito não reforça o pensar, reforça o pouco. Entenderam isso? Não é que ela pensa muito, é que é muito pouco. Foda, né? Não, eu vou mostrar isso pra vocês na vida agora. Vou mostrar na vida. Isso aqui é a teoria, vou mostrar na vida. Bom. Bom, isso que é o pior. Vamos pegar outra aqui, ó. Vou fazer assim, ó. Se eu colocar assim, ó. Ela revisou. Ela revisou. É uma frase, sim? Chegou em casa, almoçou, revisou a matéria. Ela revisou muito. Esse muito trabalha para quem? Para o revisor. Olha que legal a minha pergunta. Por que esse muito não trabalha para o ela? Porque ela é pronome e o muito não trabalha para o pronome. Ele trabalha para um verbo, para um adjetivo e para um advérbio. Sim? Tá, então isso aqui é um verbo. E o muito é um advérbio. Se eu falar que ela revisou muito, então ela pegou uma série de livros e se dedicou. Mas se eu falar que ela revisou muito pouco, tu viu que sempre está mudando a frase. Então agora ela revisou pouco ou ela revisou muito? Pouco. Pouquíssimo. Exatamente, pouquíssimo. Na verdade ela revisou muito pouco. Então este muito não é mais agora do revisou. Esse muito é do pouco. E o pouco é do revisou. Porque ela revisou pouco. Ela não revisou muito. Foi muito pouco, ou seja, foi pouquíssimo que ela revisou. Será que fluiu melhor agora? Ali, aquele exemplo muito pouco, os dois exemplos, muito pouco e intensidade. Muito pouca intensidade, isso aí. Vamos tentar assim, ó. Ó, vamos tentar fazer com outras palavras. Só mais um pouquinho, não desiste. Valendo o emprego pro resto da vida, olha aqui. Ela revisou muito, então ela revisou muitíssimo. Ela se puxou. Ela revisou pouquíssimo. Muito pouco. Viu que esse muito não era do revisar, ele era do pouco? Nem estava prestando atenção no que eu estava falando. Porra, meu. Olha aqui, ó, vamos começar de novo. Uma coisa é... Tá difícil a vida, olha. Uma coisa é revisar, sim? Presta atenção, uma coisa é revisar, sim? Sim.
Revisar pouquíssimo. Revisar muitíssimo. Revisar muito pouco. Não é pouco, não é muito que ela revisou. É muito pouco. É nada. Quando vocês vão brigar com as pessoas, pensa como vocês vão brigar com as pessoas. Ó, tu pergunta pro ser assim, ó. Quando fala muito pouco provável. Muito pouco provável. É que é pouco provável. O muito é só para reforçar o pouco. Isso aí. Quando vocês dizem assim, ó. Ó. Quando vocês têm crise de ciúmes, gurias. Como é que é quando vocês têm crise de ciúmes? Aí vocês vão lá perguntar pro cara assim, ó. Vocês estão caminhando no shopping. Vamos fazer uma cena. Vocês estão caminhando no shopping. Aí lá vem a ex do cara. A ex do cara sempre é mais linda, sim? Não, é. Tá sempre esboçante, assim. Ela tava arrumada. Porque vocês se atiram com o tempo. Sim? Se atiram, vocês já não se arrumam mais. Já não. Assim, vamos no shopping. Vocês, pega a primeira roupa que tiver em cima ali, com a camiseta de candidato de eleição. Vocês vão de qualquer jeito. Vocês vão de qualquer jeito. Vereador fulano de tal, né? É uma merda. E aí vem a ex, assim, ó, toda. Se botasse uma música, era um desfile. Imagina a cena. Aí ela passa. Aí a ex, ela não cumprimenta, assim, ela não finge que vê. Ela dá um oi, assim, tipo Miss. E aí tu já aqui, ó. E o coitado sempre ali, assim, ó. Ele não tá entendendo nada. Se tu fala alguma coisa, ele perdeu Não, né? nada. Aí tu vai dizer o que pra ele? Tu viu a putinha? E aí o cara, que putinha, não vi nada. Eu tava olhando a vitrine, sempre perdido. E aí tu diz assim, ó, fulano. Porque também não consegue, depois com o tempo você já não consegue mais falar direitinho. Já é assim, é a mãe do cara falando com o cara quando o cara aprontava. E aí ele disse, fulano, tu tava olhando. E aí o cara diz assim, ó, não, eu vi, então tu viu! E aí tudo que ele falar vai ser uma merda. E ele vai dizer assim, ó, não, eu vi rapidinho. Barra rapidinho já era. Eu vi rapidinho. E aí tu pergunta, rapidinho? E aí ele reforça, muito rapidinho. Entenderam a diferença? O que é o rapidinho? É só uma olhadinha assim, não é? Agora, o que é o muito rapidinho? Porque não deu tempo. Quando ele foi olhar, a mão dele já... Entenderam a diferença? Uma coisa é rapidinho, outra coisa é muito rapidinho. É um advérbio modificando um outro advérbio. Agora, olha que legal. Tem uma pergunta aí que você tem que fazer. Advérbio não é invariável? Como é que é rapidinho? Se ele não pode mudar, se ele tem que ser rápido. É um diminutivo da fala. Nós falantes usamos os advérbios no diminutivo. Ô meu, faz assim, ó. Segredo para passar. Acorda cedinho. Opa, cedo não é um advérbio? Como é que é cedinho então? Porque o falante se deu conta que se ele falar cedinho, rapidinho, devagarinho, todos esses inhos dão uma ideia de intensidade. Acorda cedinho, ou seja, acorda muito cedo. Olhei rapidinho, ou seja, muito rápido. Entenderam isso? Agora olha nos adjetivos. Ela é charmosa, não é uma frase? E se eu falar que ela é muito charmosa, não muda a frase? Aham. Tá, escuta. Mas a tua ex era legal? E ele vai dizer o quê? Não. Que é um advérbio de negação, né? Aí vai dizer, não, então tu namorou uma guria que não era legal? Não, mas o cara sempre se embanana. Aí ele vai dizer assim... Porque é homem, né? Homem é foda, é uma merda. Aí ela vai dizer, o cara vai dizer assim, ó... Não, ela era legal. Ela era pouco legal. Vocês viram que esse pouco modificou o legal? De intensidade. Tudo bem essa parte? Então tá. Isso na vida faz uma baita diferença. Quer ver, ó? Vamos pegar uma outra. Se eu pegasse assim, ó. Ele é
Lindo. Olha só. Vocês acharam um cara no Tinder, tudo bem? Acharam um cara no Tinder. Ai, tá, não sei o que é Tinder. Ai, tá, só um pouquinho, né? Olha só. O que é? Sério? Tá casada, né? Sim. Ah, por isso. Olha aqui, ó. Não chegou o assunto mais. Não chegou o assunto ainda. Tá, vamos mudar o assunto. Tá, não era pra estar no Tinder. Eu também acho que não era pra estar no EAD aqui, né? Porque ninguém quer namorar pobre. Mas vamos pegar um outro exemplo, então. Alguém vai te apresentar. Tá desesperada, tá batendo uma seca. Ai, só tu e teu shiatsu não tá legal em casa, tu quer alguém pra chamar de meu. Aí uma amiga vai te apresentar um cara. E aí, a amiga diz assim, ó. Ai, guria. Aqui no sul eles falam assim, né? No Nordeste não. No Nordeste eles falam, ai, cabra. Não é cabra. É que aqui no sul a gente chama de guria. E que guria no Nordeste é outra coisa, né? Tá ligado, né? Mas aqui no sul guria é guria. Aí falou assim, ó. Ai, amiga. Ele é lindo. Te emociona, não te emociona? Tubá. Ai, amiga. Ele é muito lindo. Emociona? Mais? Não é muito mais? Já não fica aqui, ó. Aí tu pensa, muito lindo e tá na banda? Deve ter problema. Mas, ó, muito reforçou esse adjetivo, sim? E se ele falar que ele é... Se ela falar que ele é lindíssimo, é a mesma coisa que muito lindo? Ele é lindíssimo. Ele é muito lindo. É a mesma coisa. A diferença é que num foi uma palavra só e na outra são duas. Mas é a mesma coisa. E se ele falar que ele é muito... Olha, agora já começa a semântica. Aula de semântica, te liga. Ele é muito bonito. Olha só que legal. Lindo e bonito são sinônimos? Não na frase, na vida. Não. Não, lindo quer dizer que é mais. Bonito. Tá, mas são sinônimos ou não? São sinônimos. São, Mas o lindo pra mim é mais. mas é sinônimo. É beleza. Mas na prática não é a mesma coisa. Na teoria é, mas na prática não é. Porque uma coisa é eu te apresentar um cara que é muito lindo e eu te apresentar um cara que é muito bonito. Agora, olha que legal. Olha como o português é... Pá, isso aqui, uma cerveja no boteco, a gente fica o dia inteiro. Olha aqui, ó. Ele é lindo. É a mesma coisa que ele é muito bonito? Vocês estão viajando. Entenderam o que eu estou fazendo? Eu só estou dando valor. Não. Praticamente, eu acho que Semântica. Guria, vou te apresentar um amigo e ele é lindo. Guria, vou te apresentar um amigo e ele é muito bonito. eu diria que é mesmo. Tá chegando perto, né? Vou te apresentar um amigo e ele é só bonito. Aí já não. Vou te apresentar um amigo e ele é coisa mais querida. Moral da história. Aí ele é feio. Ele é feinho. Então vocês estão vendo o que está acontecendo aqui, ó? A gente vai atribuindo valor para a fala, para as palavras, de acordo com o contexto social, porque a gente acha o que é lindo, o que é bonito, a gente dá valor para essas coisas. E os advérbios vão trabalhando a nosso favor também, ó. Os advérbios vão reforçando essas ideias. E aí é que entra a segunda parte da nossa aula. Que ideias são essas que eles estabelecem? Essas aqui, ó. Uma coisa chamada de campo semântico. Caraca, meu, o que é isso? O sentido que elas estabelecem. Os advérbios têm 7 sentidos. 7. Ó, eles têm a ideia de lugar, de tempo, de modo, de negação, de intensidade e de dúvida. Só existem 7 tipos de advérbios. Vocês vão classificar sempre os advérbios dessa forma. Ele pode ser lugar, então longe, junto, acima, atrás, tempo, modo, negação, dúvida, intensidade e afirmação. São essas as 7 ideias de um advérbio. Quando a gente estudar adjunto adverbial na próxima aula, a gente vai retomar esse conceito. Mas é legal da gente saber que existem 7 tipos de advérbios e são esses caras aqui. Tudo bem isso? Sim? Sim. Legal. Então vamos lá. Preposição. O que a gente precisa saber de preposição? Oi. Claro, claro. Claro, desculpa.
Ideias, trabalhando as ideias. Na classe. O muito pouco, pode, na classe, aí eles podem te perguntar o que é muito e o que é pouco. São dois advérbios. Isso. Eu acho legal de cair na prova, eles perguntarem quem trabalha para quem. Que nem eu fiz ali, ó. Tá, esse muito trabalha pro pouco ou trabalha pro estuda? Entendeu? Eu acho que é mais interessante para a prova. Acho que tem mais cara de ser Gran Rio. Uhum. Legal? Então vamos lá. Preposição. Vamos fazer um coração nessa preposição aqui, ó. Preposição é importante pra gente. Na próxima aula a gente vai precisar desse conhecimento. Durante muito tempo a gente vai precisar dessas preposições. Então assim, eu estou falando que ela é uma palavra invariável. E quando eu falei que uma preposição é invariável, tu pensou o quê? Vamos mudar, vamos tentar fazer uma coisa mais fácil da gente associar. Quando eu falar invariável, tu pensa, dá pra decorar. Todo mundo decorou as preposições, não decoraram? Ou tem, Mas de preferência assim, ó, invariável. E tu pensou, dá pra decorar. Então é assim, ó. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, sob, trás. Lembra disso? É isso. São as preposições. Tá aqui, ó. A, ante, até, após, com, contra, de, desde. Tá aqui, tá? Tem algum macete pra decorar? Não tem. É decoreba mesmo. Dá pra ir pela Tem o quê? Como é que é a musiquinha? Ah, tá. Não, não tem. Por enquanto é isso. São muitos, né? São. Mas a gente vai pegar amanhã. Com a próxima aula acho que ajuda mais. Vamos tentar entender o seguinte, ó. São palavras que não mudam e elas ligam elementos. Os elementos se chamam o regente e o regido. Caraca! Já estudaram? Já viram que na nossa aula 4 vai ser uma matéria chamada de regência verbal e nominal. Por que regência? É de quem vai pedir estruturas. Essas estruturas podem ser regência do verbo e olha só que legal, regência do nome. Como assim? Se o verbo pedir a preposição, regência verbal. Se for o nome, regência nominal. Tá? Então vamos entender isso, ó. Entregamos aos alunos nossas apostilas no site. Quem entrega o quê? O que é alguma coisa? Nossas apostilas. Nós entregamos nossas apostilas a alguém. Viu que este a não veio do nada. Ele veio de onde? Não, do entregamos. Não, mas quando tu pensa alguém, tu já pega o... Ah, tá, entendi. Mas é boa a tua dúvida. A tua afirmação. Porque, na verdade, o alguém veio os. Ele veio do alguém. O a veio do verbo. Por isso que ele é regência verbal. Porque é o verbo que pede ele. Então, se isso é um verbo, isso é uma regência verbal. Quando eu falar que somos favoráveis ao debate, percebe que esse a vem, não desiste ainda, ó. Ele vem do somos ou do favoráveis? Somos a ou favoráveis a? Favoráveis. Agora olha aqui, favoráveis é verbo? Eu favorável, tu favoráveis, ele? Não. Então ele é um nome. Porque a gramática generaliza. Diz que tudo que não for verbo é nome. Um nome que pediu uma preposição. Regência nominal. Que na aula 4, na aula 2, na aula 4, a gente vai falar disso. A regência do verbo e a regência dos nomes. Quem pede o quê? Mas é legal da gente saber que já existe essa estrutura aí. Tá fluindo isso ou não? A do verbo? Sempre que um verbo... Assim, ó. Tá. A do verbo ou a do nome? Ou as duas? A do nome? Assim, ó. Sou fiel ao curso. Sou fiel ao curso. Tem um a aqui, ó, que é uma preposição. Essa preposição veio de quem? Ela veio do sou a ou fiel a? Fiel. Fiel é verbo ou é nome? É nome. Então isso é regência nominal. Quando não for verbo é nome. Não por isso.
Aí a gente vai ter algumas cargas semânticas, que eu acho que é bem legal de cair na prova de vocês isso, que é a relação de sentido que essas preposições indicam. Aí vai muito mais da interpretação do que da decoreba, né? Então quando eu digo, por exemplo, que fui de bicicleta, esse de dá uma ideia de meio. Conversamos sobre política, este sobre dá uma ideia de assunto. Entenderam a lógica? Copo de vinho, esse de indica o conteúdo. Eu acho que isso é mais legal de quem na prova de vocês do que alguma simples decoreba. Entender qual é o sentido que essa preposição está dando para a frase. Isso eu acho mais legal da gente saber, tá? Ou seja, votarei em branco. É o modo como eu vou votar. Oi? Aquele meio ali seria na relação de meio de transporte. Aonde? Meio. O meio, isso aí. O meio de transporte, o meio que eu executei isso. Isso aí. E aí não seria tipo em relação à metade? Ah, entendi. Não, esse meio é meio de transporte mesmo. O meio como tu executa, nunca de metade. Porque quando ele for de metade, ele vai ser adjetivo. Que existe essa possibilidade também. Foi assim? Ali é só... Oi? Ali, origem, essas luvas mesmo da Argentina. Ali em cima não tem o da, esse da Argentina. Esse da é que é DA. D, preposição, mais o A da Argentina, que é o artigo. Isso aí. Também pode ter essa mistureba, né? Por exemplo... Só tem nele, mas se fosse assim, ó. Na. Tá, tudo bem. É em, que é a preposição, mais o A, que é o artigo. Ele também pode ter contração, que a gente chama. Quando pega uma preposição e um artigo se juntam. Também pode ser assim. Uma dúvida aí. Oi. Matéria ali, como é que é? Porque pra mim é novo. É o assunto? É tipo isso? Não, é do que ele é feito. É a matéria do que é feito. É pão de leite. Material. Isso aí. Aí ele pode pedir uma locução adjetiva ou uma preposição. Ele pode pedir... É que quando a preposição, ela pode ser tanto na locução adjetiva, lembra do carne de porco? Tinha uma preposição, né? Sim. E ela pode ser tanto nas locuções adjetivas, adverbiais. Então a preposição, ela entra nos dois. O que vai diferenciar é quem tá antes. Aí vai ser o drama. Por exemplo, assim, ó, no pão. Cadê o pão ali? Aqui, ó. Isso aqui, ó. Olha que legal. Agora pra dar uma liga ou bater o desespero, tá? Olha só. De leite. Caracterizou o pão, né? Não é pão de forma, não é pão de centeio, é pão de leite. Então isso é uma locução adjetiva ou uma locução adverbial? Adjetiva, porque ela caracteriza um substantivo. Agora, olha só. Aqui, ó. Estivemos em Londres. Em Londres se relaciona a um verbo ou a um nome? A um verbo. Então, isso é uma locução adverbial. É que nem ali o meio, fui de bicicleta. Isso, fui de bicicleta. Se relacionou a um verbo. Então, é uma locução adverbial. A mesma expressão pode ser locução, aí tem que analisar. A gente vai analisar quem está antes. Exatamente. Se é verbo ou se é nome. Mas isso é a prática, não vai ser hoje que vocês vão estourar assim, ah, meu Deus, agora eu sou um gramático. É a primeira O aula. formato pra mim é novo, não tinha... É, legal, né? A preposição, abrir elas. Sentido, a semântica da preposição. Tá, vamos só ver mais essa parte aqui e a gente parte pro almoço, pode ser? Tá. A gente vai ter uma aula sobre essa matéria, tá? Que vai ser a aula 6. Não, aula 6. Vai ser conectores, que é exatamente essa matéria. Mas é legal da gente já saber que existe isso. E isso significa isso aqui, ó. Conjunções são invariáveis, por isso que a gente decorou mas, porém, todavia, contudo, entretanto. A gente decorou porque elas são invariáveis e elas ligam orações, tá? Elas podem ser coordenadas ou subordinadas.
Na teoria, é lindo. Na teoria é assim, ó. Quando eu falar coordenadas, vocês vão pensar dependentes. Subordinadas, independentes. Tá? Essa é a lógica. Isso é teoria, mas funciona assim. Então, vamos entender o que significa ser dependente e independente, só para a gente saber que existe. É assim, ó. Dudan tropeçou e torceu o pé. Tá vendo que eu tenho um verbo aqui e um verbo aqui? E eu tenho a conjunção e. E aqui eu tenho o espero e o seja. 2 verbos. E eu tenho a palavra que. Olha a diferença. Existe a frase Dudan tropeçou? Sim. E existe a frase espero? Não. Espero alguma coisa. Existe? Sim. Espero passar. Espero a caneta. Pode ser? Tá. Então existe Dudan tropeçou? E existe eu espero a caneta? Tá. Existe Dudan torceu o pé? Então tá vendo que esta frase não depende desta, né? São independentes. Agora, opa, eu errei aqui. Peraí. Não é aqui. É aqui, ó. Desculpa, errei. É porque é subordinado alguma coisa. É, subordinado é dependente. É que eu tô um pouco nervoso. É que eu tô nervoso, eu tô começando a dar aula agora, pessoal, por isso. Começou ontem. Eu errei. Porque a relação subordinada com submissa. Isso, subordinada submissa. Boa. Tem que prestar atenção na aula. É, que eu tava viajando. Não dorme. Droga. Peguei o WhatsApp ali e me perdi já. Tem como editar essa parte aí, Pedro, pra não aparecer que eu erro nas aulas do EAD? Não, mentira, deixa assim, não é pra tirar nada. Eu vou aceitar porque eu sou humano, não parece, mas sou. Ó, não, porque eu já vi a monitora anotando ali, ó. Ah, vamos tentar demitir. Pô, é foda. Fica chato. Vamos de novo. Olha aqui, ó. Existe Dudan tropeçou, sim? Sim. E existe Dudan torceu o pé. São frases soltas, independentes. Conjunção e é uma coordenada. Agora, olha esse que. Existe espera a caneta? Espero sua ajuda. Agora, existe que você seja estudiosa? Oi, tudo bem? Tudo bem, que você seja estudiosa. O cara é louco, né? Por quê? Porque não existe essa frase sem essa outra. Então, isso é o que a gente chama de dependência. É uma teoria, tá? Só pra gente vai estudar e isso aqui é o mais aprofundado. O ideal é decorar as conjunções. É muito mais rápido. Tu decora a conjunção, aí tu bate o olho e tu responde. Que é o que a gente vai fazer na aula. Tá? E aqui está a explicação de tudo que eu falei, ó. No primeiro caso, temos 2 orações independentes, já que separadamente elas têm sentido completo. Período composto por coordenação. No segundo caso, uma oração dependente sintaticamente da outra. O verbo espero fica sem sentido se não há complemento. Por isso que isso aqui completa essa. Ela só existe para completar aquela. Dependência, subordinação. Tá? Aí, tá aqui o grupo delas, ó, pra gente saber, pra gente começar a chegar perto dessa matéria que vai ser um inferno na aula 6. Coordenadas e subordinadas. As coordenadas aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Subordinadas estão aqui. Aqui tem uma curiosidade que eu não vou entrar no mérito agora. E aí a gente chega no fim, é isso? Ah, que legal. Tá, mas olha só. Tem uns exercícios ali. Vocês querem fazer agora? Vamos fazer de tema então. Olha só, vai ser o tema, a gente começa a aula 2 corrigindo. Deixa eu te explicar como é que é esse exercício. É assim, ó. Classifique a classe gramatical, substantivo, adjetivo, artigo, pronome, verbo, preposição, conjunção, das palavras numeradas no texto extraído do Jornal 0 Hora. Lá na página 14, a gente tem a tabelinha com os números. Então vocês vão fazer assim, ó. A palavra 1, marcada ali no texto, ela é um pronome. Aí tu vai botar lá, pronome.
A palavra 2, porque é um exercício prático. É em cima do texto, igual que vai cair na prova de vocês. É sempre dentro do texto. Então tá, a gente tem uma noção de que é tudo e agora a gente aplica isso no texto. Legal? Tá. Algumas pessoas, ninguém perguntou isso, né? Mas eu vou adiantar o drama. Alguém perguntou assim, ó. Ou melhor, deveria ter perguntado. Tá, mas não eram 10 classes? A gente só estudou 8. Quais são as outras duas? Numeral. 1, 2, 3, 4. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Acabou a matéria. E a outra é interjeição. O que é interjeição? Pessoal, acabou a aula. Se manifesta. Acabou a aula. Não, vamos tentar de novo. Acabou a aula. Foi. Tem como tirar esse que gritou feito no EAD depois? Ó, as pessoas fazem amanhã tem aula de novo. Mas é de matemática. Entendeu? Isso é interjeição. É isso. Então isso você já sabe. Por isso que a gente só estudou 8, que são as principais. Tudo bem? Se tiver alguma dúvida, a gente tem um monte de questão ali no nosso site da Casa das Questões. Já começa a resolver isso. E se tiver alguma dúvida na nossa próxima aula, eu ajudo vocês. Tudo bem? Tchau, então. Tchau, pessoal.